São Paulo, 27 de novembro de 2017. Ao Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de São Paulo, SESVESP. AT-DD. Presidente Dr. João Eliezer Pagliuca. REF, encaminhamento de pauta de reivindicações, data base de 1 de janeiro de 2018. Prezados senhores, serve a presente para encaminhar a pauta unificada de reivindicações das entidades sindicais profissionais do Estado de São Paulo, com coordenação da FETRAVESP para a data base de 1 de janeiro de 2018. Solicitamos pela análise e apreciação de vossas senhorias, e bem assim pela aprovação e acolhimento do conjunto das cláusulas coletivas ora propostas para vigência e eficácia na próxima database. Solicitamos outrosim, seja dado início formal às negociações da database com agendamento de datas para as rodadas de negociação entre os blocos profissional e econômico da categoria. Tendo em vista o encaminhamento anterior da composição de nossa Comissão Permanente de Negociação, e de tabela de cálculo de verbas trabalhistas que já transigimos e aprovamos em reunião havida entre nossas representações, e que até a presente data não obtivemos nenhuma resposta, vimos ademais reiterar pelos exatos termos das nossas correspondências anteriormente protocoladas. Sendo assim, renovamos nossos votos de estima e consideração, e permanecemos à sua inteira disposição. Agradecemos a costumeira atenção e a elevada consideração de vossas senhorias. Atenciosamente. Pedro Francisco Araújo, Presidente, FETRAVESP. Pauta, FETRAVESP Campanha de 2018 Data base em 1º de janeiro. Características da presente pauta de reivindicações. A proposta que ora se apresenta considera como já existentes e fixados em caráter preliminar, 1. As conquistas da categoria expressas em normas anteriores, 2. A vigência das cláusulas sociais e econômicas existentes, 3. O respeito, de caráter constitucional, artigo 114 par. Segundo parte final, as disposições mínimas legais de todas as ordens de proteção ao trabalho, bem como as disposições já consolidadas, sendo que por tal raciocínio, somente é negociável, através da norma vindoura, cláusulas que possibilitem aos trabalhadores melhores condições de vida, remuneração e trabalho. Destaque-se que para as reivindicações que realiza, o conjunto da categoria profissional foca prioritariamente, 1. As principais necessidades de seus trabalhadores em face da natureza da atividade, das condições de trabalho em que se dá efetivamente a prestação dos serviços, bem como da estrutura e composição do mercado. 2. A necessidade de crescimento do setor em específico no quesito qualidade, o que implica em maior investimento nos fatores humanos e na condição digna de vida aos trabalhadores, bem como na elevação contínua de sua importância social e econômica e na elevação dos seus níveis de produtividade. 3. Os índices estatísticos de custo de vida, de inflação e econômicos, especialmente nos últimos 12 meses, associado ao fato de que há muitos anos as convenções da categoria estão sendo negociadas sem aumento real. 4. A necessidade de distribuição dos frutos e resultados positivos das empresas com os seus empregados, que em nosso sistema em particular sempre deixou e continua deixando muito a desejar. 5. As decisões reiteradas do Tribunal Regional de São Paulo, segunda Região Capital, em dissídios coletivos que representam os precedentes normativos adotados em matéria coletiva e servem de parâmetros para negociação e eventual decisão judicial. 6. O elevado risco de lesões e morte representado pelo exercício da atividade profissional específica, que sem dúvida deve reverter em prol do trabalhador e de sua família em forma de remuneração ou indenização suficiente. 7. A importância social e econômica da atividade profissional no Brasil e especialmente no Estado de São Paulo. 8. A dignidade do trabalhador e de sua família e o respeito à sua vida, saúde, dignidade e bem-estar.
Segue, isso considerado, a pauta unificada das reivindicações da categoria profissional dos vigilantes e seguranças para a data base de 1º de janeiro do ano de 2018. Salienta que a proposta obedece à mesma ordem das cláusulas em relação à norma anteriormente convencionada, objetivando facilitar a análise das reivindicações e bem assim a negociação. Para que se permitisse esse procedimento facilitador, nas cláusulas em que a categoria profissional reivindica a sua exclusão da norma, o número da cláusula é preservado e em seu bojo é reivindicada a sua retirada da norma de forma justificada. As cláusulas novas que estão sendo propostas para negociação a partir dessa data base, estão enumeradas ao final, após as cláusulas já existentes. Atenciosamente. Pedro Francisco Araújo, presidente da FETRAVESP. Pauta FETR-AVESP 2018, data base em 1º de janeiro. Cláusula 1ª VIGENCIA e data base. A presente norma salarial e social firmada pelas representações sindicais das partes tem sua aplicabilidade. A presente norma salarial e social firmada pelas representações sindicais das partes tem sua aplicabilidade e vigência no período compreendido entre 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, considerando a data base da categoria em 1º de janeiro. Justificativa pré-existente. Estabelece o período de vigência da norma firmada. Cláusula 2ª ABR-AMGENCIA. A presente norma estabelece os compromissos convencionais e obrigacionais das empresas existentes em 1º de janeiro de 2018 e das que forem constituídas ou instaladas no decorrer da vigência do instrumento coletivo, nas atividades de segurança privada patrimonial e pessoal, cursos de formação, especialização de vigilantes e operacionalização, monitoramento de segurança eletrônica, amparados pela Lei Federal 7.102/83 ou pela que vier substituí-la, beneficiando os empregados com isonomia, independentemente do cargo ou função. Relativamente às empresas que atuam na territorialidade do Estado de São Paulo. Justificativa, resume a abrangência e aplicabilidade da norma, trazendo algumas singelas atualizações e correções. Cláusula 3ª Reajuste salarial e salários normativos. Será concedido pelas empresas integrantes da categoria econômica, aos seus empregados com contrato em dezembro de 2017, um reajuste equivalente ao INPC do IBGE ou ao IPCA do IBGE, o que for maior no período, apurado no período de 12 meses compreendido entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, acrescido do percentual de 2% a título de aumento real. Parágrafo 1º. As partes convencionam as seguintes funções, com o acréscimo da gratificação de função adicional, sobre o salário base do vigilante ou vigilante feminino que será devido quando do exercício da respectiva função, cessando quando do seu remanejamento para outra sem a gratificação. São estas as funções com as suas respectivas gratificações de função. Na hipótese do empregado exercer duas ou mais funções adicionais cumulativamente, fará jus ao percebimento de seus adicionais também de forma cumulativa. E caso o empregado exerça função diferenciada, nos termos dos itens X a X e V a XX da tabela desta cláusula, e também exerça uma ou mais funções adicionais conforme descrito nos demais itens, ser-lhe-á devido, além da remuneração prevista, também a gratificação ou gratificações daquelas funções adicionais que exerce. O valor do novo piso salarial com vigência a partir de 1º de janeiro de 2018, que servirá a completar as lacunas da tabela abaixo, será o resultado do piso salarial do período anterior, multiplicado pelo índice referido no caput e acrescido do percentual de 2% de aumento real.
Cargo piso gratificação de função e vigilante $, sem gratificação e vigilante feminino $, sem gratificação e vigilante, monitor de segurança eletrônica 5% e vigilante condutor de animais 10% vigilante condutor de veículos 0% vigilante, segurança pessoal 10% vigilante balanceiro 10% vigilante brigadista 10% e X, vigilante líder 12% X, vigilante operador de monitoramento eletrônico 11,77% X, supervisor de monitoramento eletrônico 74,71% X e vigilante embarcado ou de plataforma 10% X e vigilante controlador de tráfego 10%. Outras funções sem gratificação, e com valores reajustados. Os valores dos novos pisos salariais destas funções abaixo, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2018, que servirão a completar as lacunas da tabela abaixo, serão o resultado do piso salarial do período anterior, multiplicado pelo índice referido no caput e acrescido do percentual de 2% de aumento real. XIV, auxiliar de monitoramento eletrônico $XV, atendente de sinistro $XVI, instalador de sistemas eletrônicos $XVI, empregados administrativos $XVI, inspetor de segurança $XX, supervisor de segurança $XX, coordenador operacional de segurança $. Parágrafo 2º. As vigilantes quando em serviço em instituições, corporações ou agências financeiras, agências postos bancários e suas extensões, assim como locais em que haja grande movimentação ou guarda de meios de pagamento, receberão um adicional de 25% incidente sobre seu salário base computável para o cálculo de todas as verbas salariais e indenizatórias do contrato que cessará em caso de transferência para postos de trabalho que não tenham a mesma característica. Parágrafo 3º. As partes convencionam também, sem prejuízo dos adicionais acima previstos e que serão devidos conforme sua tipificação, que os empregados que executarem habitualmente serviços adicionais que não façam parte da função básica para as quais foram contratados, farão jus a um adicional de 10% sobre o salário normativo da função enquanto perdurar a atividade adicional. Parágrafo 4º. No caso dos empregados que recebem gratificações de função, e pelo período em que tal condição perdurar, o valor da gratificação será considerado para efeito de cálculo de todas as verbas, salariais e indenizatórias do período em que perdurar a gratificação de função, inclusive as previstas no presente instrumento, cabendo no respectivo cálculo a proporcionalidade do período, dentre elas férias, 13º salários, FGTS e multa respectiva, adicionais diversos, aviso prévio, e todas as outras de tais naturezas. Parágrafo 5º. As partes convencionam que o vigilante operador de monitoramento eletrônico possui curso de formação de vigilantes e opera em ambiente específico de central de monitoramento. Houve supressão do termo motorizados. Parágrafo 6º. Não se aplica na categoria qualquer forma de reajustamento salarial proporcional. Parágrafo 7º. Somente se admite na categoria o regime de trabalho mensal e todos os empregados são mensalistas. Observação importante: a categoria profissional entende, especialmente considerando o ocorrido nas negociações em anos anteriores, e na perda de tempo e recursos envolvidos em tal prática, que a negociação dos salários dos trabalhadores deve partir ab initio, minimamente, da oferta de índices de reposição de perdas inflacionárias para o período considerado de 12 meses, sendo de se lembrar que é prática histórica nesta categoria a reposição das perdas pelo INPC do IBGE. É sabido que a aplicação do índice é mera reposição do poder de compra e não representa nenhum ganho salarial. Espera-se, portanto, que a negociação se dê desde o primeiro momento por esta conscientização e a partir de então, à mercê de propostas de ganhos reais aos trabalhadores.
Justificativa: recomposição salarial aos valores da data base anterior e concessão de aumento real. Consideração do fato de que no ano anterior houve aplicação do índice menor entre os dois que estão sendo reivindicados, sendo natural que neste ano, em que inclusive se vislumbra uma recuperação econômica, haja a aplicação do maior dos dois índices apurados. Consideração de que há muitos anos não há elevação real dos salários nas diversas funções existentes na categoria, sendo necessário que isso seja feito neste ano. Aplicação de precedentes normativos do TRT da Segunda Região. Manutenção das características principais das condições até então vigentes, normas em vigência. Previsão de acúmulo de adicionais no caso em que há acúmulo de funções adicionais. Previsão de incidência da gratificação adicional quando devida, mesmo àqueles que exercem funções com diferenciação e salário diferenciado. Previsão de adicional por atividades adicionais que na realidade trata-se de um acúmulo de função. Criação de novos adicionais, em reflexo ao que ocorre na realidade, e melhor denominação de algumas funções. Foi retirado o piso devido ao vigilante a tempo parcial, uma vez que se propõe nessa norma que tal atividade seja vinculada, regulada por acordo coletivo de trabalho, sendo fixadas todas as regras naquele instrumento. Cláusula 4ª Documento Único de Registro Salarial. As empresas ficam obrigadas a registrar num único documento salarial em duas vias, de forma absolutamente clara e para perfeito entendimento dos empregados, evitando inclusive o uso desnecessário de siglas e abreviaturas, especialmente as não usuais, toda a remuneração mensal e com sectários, gratificação de função, horas extras DSRS, adicional noturno e outros, com as respectivas verbas registradas no holerite, devendo entregar a primeira via aos empregados necessariamente até 5 dias úteis antes da data da realização do seu pagamento. Sendo que estes firmarão recibo na segunda via, no qual darão quitação somente dos valores líquidos registrados e desde que efetivamente quitados através do competente e oportuno depósito bancário. Parágrafo 1º. Tais registros completos, claros e necessários, conforme determinado pelo caput desta cláusula, deverão ser absolutamente quantificados e valorados, ou seja, deve haver a obrigatória transcrição no holerite, quando aplicável, de sua quantidade, em minutos, horas, dias etc., de forma adaptada ao que está sendo descrito, e do respectivo valor correspondente pago ao empregado, a. Parágrafo 2º. Todos os descontos legais e legítimos que forem realizados serão registrados no holerite, de forma clara e segundo os mesmos princípios insculpidos no caput. Parágrafo 1º acima, ficando sempre ressalvado aos empregados o direito de auferirem as diferenças remuneratórias a que se refere a cláusula, descontos proibidos do presente instrumento normativo, de reivindicarem a devolução do que foi incorretamente descontado, e bem assim, de não reconhecerem nenhuma validade sobre pagamento efetuado por fora. Ou seja, não registrado. Parágrafo 3º. As empresas que optarem pela emissão eletrônica dos recibos de pagamento, via rede bancária, deverão respeitar a presente cláusula em sua totalidade, ficando dispensadas apenas de colher a assinatura do empregado na sua respectiva via do recibo de pagamento. As empresas fornecerão obrigatoriamente a segunda via do holerite aos empregados que a solicitarem por escrito. Parágrafo 4º. Caso a entrega do holerite não seja efetuada diretamente ao empregado, o documento deverá estar lacrado. Justificativa: o dispositivo mantém garantias já conquistadas pelos trabalhadores, vindo a acrescentar obrigações óbvias às empresas, especialmente no que tange à necessária clareza das informações constantes dos recibos de pagamento. Cláusula 5ª. Folha de pagamento mensal, fechamento.
As empresas ficam obrigadas a computar na folha de pagamento mensal a remuneração correspondente a cada empregado, considerando o período de primeiro ao último dia do mês para efeitos de pagamento dos salários básicos, gratificação da função DSRS, adicional noturno, horas extras e outros consectários que houver, destacando títulos e verbas correspondentes e assegurando o pagamento até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Parágrafo 1º. Quinzenalmente, as empresas poderão conceder aos empregados que solicitarem um adiantamento dos salários mensais de no máximo 40%. Parágrafo 2º. Os pagamentos efetuados por ordem bancária ou cheque serão liberados aos empregados até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, atendendo ao que dispõe a Portaria 3.218, de 7 de dezembro de 94 do MTPS. Parágrafo 3º. As empresas que não efetuarem a quitação dos salários nos prazos aqui estabelecidos ficam obrigadas ao pagamento atualizado pelo INPC do IBGE e a uma multa de 5% por dia de atraso, limitada ao valor da obrigação principal calculada sobre o montante da remuneração mensal, já corrigida, em favor do empregado, além das cominações de lei. Parágrafo 4º. No caso da empresa optar pelo fechamento da folha, em data anterior ao último dia do mês, pagará as horas extras e noturnas remanescentes, em valores atualizados pelo salário do mês do efetivo pagamento. Parágrafo 5º. As empresas deverão providenciar o pagamento de eventuais verbas impagas de qualquer natureza dentro do próprio mês ao do pagamento do salário, desde que comunicado pelo empregado ou pelo sindicato de sua base. Caso contrário, haverá a incidência da multa prevista no parágrafo 3º sobre tais diferenças. Justificativa: permanece a redação da norma de 2017, não havendo alterações propostas a essa cláusula. Cláusula 6ª. Descontos proibidos. As empresas ficam proibidas de descontar dos salários ou cobrá-los de outra forma todos os valores correspondentes a uniforme, roupas, veículos ou instrumentos de trabalho, e em especial referentes a armas e outros instrumentos arrebatados de vigilantes e profissionais da categoria por ação de crimes praticados nos seus locais de trabalho, ou nos trajetos de ida e volta ao serviço. Justificativa: a cláusula exclui o parágrafo 1º anterior, sendo que para a comprovação do crime basta o relato do funcionário. O termo veículos motorizados é aqui substituído apenas por veículos, uma vez que atualmente são também utilizados pelos trabalhadores, a mando das empresas, veículos não motorizados. Cláusula 7ª. Descontos especiais em folha de pagamento. As empresas se obrigam a descontar de seus empregados os valores por eles autorizados, relativos a serviços e produtos adquiridos através de convênios mantidos com a entidade sindical que os representa. Parágrafo 1º. As empresas ficam obrigadas a recolher em favor do sindicato profissional notificante, até o 5º dia útil do mês subsequente ao do desconto, os valores referentes ao disposto no caput. Parágrafo 2º. Na hipótese de rescisão do contrato do empregado, as parcelas remanescentes pendentes de vencimento serão objeto de acordo escrito entre o empregado e a referida entidade sindical, dispondo sobre forma diversa de pagamento. Parágrafo 3º. A entidade sindical credora poderá utilizar-se de cobrança judicial contra a empresa em atraso, podendo para tanto alegar abuso de poder econômico por retenção, usurpação de recursos financeiros que caracteriza a apropriação indébita e cerceia o livre exercício sindical da categoria profissional. Parágrafo 4º. O objeto desta cláusula não se confunde com a previsão contida na cláusula 60, que trata do empréstimo consignado em folha de pagamento. Justificativa: permanece a redação da norma de 2017, com acréscimo apenas do parágrafo 4º, que visa evitar confusões que têm sido comuns. Cláusula 8ª. Norma salarial coletiva, ABR-ANG-NCIA e aplicabilidade.
A presente norma estabelece e garante os compromissos e garantias convencionais e obrigacionais coletivos das empresas que exercem atividades no Estado de São Paulo, existentes em 1º de janeiro de 2018 e das que forem constituídas ou instaladas no decorrer da vigência do instrumento coletivo, nas atividades de segurança privada patrimonial e pessoal, cursos de formação, especialização de vigilantes e operacionalização, monitoramento de segurança eletrônica, amparados pela Lei Federal 7.102/83 ou pela que vier substituí-la, beneficiando os empregados com isonomia, independentemente do cargo ou função. Justificativa: norma prevista anteriormente. Apenas realizamos sua atualização e algumas correções. Cláusula 9: antecipações salariais e aumentos reais. As empresas manterão as antecipações salariais concedidas nos últimos 12 meses, espontaneamente ou por decisão judicial, e decorrentes de promoção de cargo, função, transferência, equiparação salarial, reclassificação, implemento de idade ou término de aprendizagem assegurado ao empregado o reajuste salarial e o aumento real previsto nesta Convenção Coletiva de Trabalho. Justificativa: manutenção de condições expressas em normas vigentes com adaptações, especialmente acréscimo para ratificar o que está previsto na norma. Cláusula 10: salário do substituto. Ao empregado substituto de outros de salário com valor maior ao da ocupação habitual, será garantida a remuneração igual à do substituído, que se tornará efetiva após 30 dias se persistir a substituição. Justificativa: manutenção de cláusula pré-existente com adaptações, redução de prazo e universalização do direito. Cláusula 11: remunerações e benefícios diferenciados. As empresas que auferirem contrato com vantagem financeira em relação aos preços comumente praticados no mercado deverão conceder uma elevação salarial ou outros benefícios de forma diferenciada aos empregados designados para os postos do referido contrato, na exata proporção aos benefícios diferenciações contratuais auferidos que não constituirão isonomia salarial para os demais. Parágrafo único. Nesta hipótese, a entidade sindical da base será obrigatoriamente comunicada, formalmente, quanto às condições do contrato e às condições especiais inseridas no pacto laboral, em prazo de 15 dias a contar da alteração promovida, sob pena de tais alterações serem consideradas acrescentadas aos contratos dos empregados de forma definitiva. Justificativa: manutenção da norma de 2017 com adaptações na redação visando acentuar a obrigatoriedade da norma para amparar seu estreito cumprimento. Cláusula 12: horas extras. As horas extras serão remuneradas com adicional de 100%, incidente sobre o valor da hora normal. Parágrafo 1º. O cálculo do valor da hora normal para todos os efeitos e para efeito do cálculo das horas extras dar-se-á pelo quociente da divisão do salário mensal, acrescido do adicional de periculosidade, gratificação de função quando houver, adicional noturno e demais adicionais previstos em lei, acordo ou convenção coletiva pelo divisor apropriado ao caso, a depender da jornada realizada. Parágrafo 2º. O cômputo do valor da hora extra terá como base de cálculo o valor da hora normal descrito no parágrafo anterior, acrescido do adicional de 100% previsto no caput. Parágrafo 3º. No cálculo da verba prevista nesta cláusula, de natureza econômica, serão considerados todos os termos, valores quantitativos e indicativos da tabela constante do anexo e desta CCT. Justificativa: aplicação do precedente normativo do TRT da 2ª Região quanto ao percentual aplicável ao adicional de horas extras. Utilização do divisor correto em vista da previsão da quantidade limite de horas de trabalho mensal na categoria em cada uma das jornadas admitidas. Revisão redacional visando maior primor. Utilização da tabela de cálculos entabulada entre as partes. Cláusula 13: adicional noturno.
Pagamento de adicional de 50% para o trabalho noturno, realizado das 22 horas de um dia até final da jornada do dia seguinte para efeitos salariais, com consideração da hora noturna reduzida, acrescido do adicional de periculosidade, gratificação de função quando houver, e demais adicionais previstos em lei, acordo ou convenção coletiva. Parágrafo 1º. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas, nos termos do artigo 73 par. 5º da CLT e súmula 60 parte 2 do I.TST. Parágrafo 2º. O cômputo do valor da hora normal para efeito do cálculo das horas acrescidas do adicional noturno respectivo dar-se-á pelo quociente da divisão do salário mensal, acrescido do adicional de periculosidade, gratificação de função quando houver, horas extras e demais adicionais previstos em lei, acordo ou convenção coletiva pelo divisor apropriado ao caso, a depender da jornada realizada, sendo sempre considerado o cômputo de acordo com o tempo da hora noturna reduzida. Parágrafo 3º. No cálculo da verba prevista nesta cláusula, de natureza econômica, serão considerados todos os termos, valores quantitativos e indicativos da tabela constante do anexo e desta CCT. Justificativa: aplicação de precedente normativo do TRT da 2ª Região, adaptado à legislação e normatização atualmente em vigor. O parágrafo 2º e as alterações no caput justificam-se em face da atitude de várias empresas que não pagam corretamente as horas e adicionais noturnos, além dos adicionais de horas extras decorrentes e da necessária consideração da hora noturna reduzida. Revisão redacional para alcançar maior primor, principalmente alteração do caput em termos do cumprimento da lei. Utilização da tabela de cálculos entabulada entre as partes. Cláusula 14. Insalubridade e periculosidade. As empresas ficam obrigadas a conceder os respectivos adicionais, sempre que existentes as condições insalubres ou perigosas, nos termos das leis e normas em vigor, e nunca inferiores aos pagos aos empregados próprios dos tomadores de seu serviço. Parágrafo 1º. O PPRA do local específico de prestação de serviço determinará a incidência ou não do direito ao adicional. Parágrafo 2º. Cessada a condição insalubre ou perigosa, devidamente comprovada através da emissão de novo PPRA, o adicional não será mais devido. Justificativa: permanece a redação da norma de 2017, não havendo alterações propostas a essa cláusula. Cláusula 15. Risco de vida e adicional de periculosidade, atividade profissional de segurança pessoal ou patrimonial. Fica concedido o adicional de periculosidade no percentual de 30%, nos termos da Lei 12.740/12, regulamentada pela Portaria 1.885/13, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que aprova o anexo 3. Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial da norma regulamentadora número 16, publicada em 3 de dezembro de 2013. Parágrafo 1º. O adicional de periculosidade integra a base de cálculo das férias, 13º salário, adicional noturno, verbas rescisórias, aviso prévio, férias e 13º salário, depósitos do FGTS e INSS, nos termos da súmula número 132 do TST. O adicional de periculosidade pago em caráter permanente integra o cálculo de indenização e de horas extras, e a OJSDI 1 do TST número 259, o adicional de periculosidade deve compor a base do adicional noturno, já que também neste horário o trabalhador permanece sob as condições de risco, sendo agregado ao contrato para todos os efeitos, sendo devido inclusive em períodos de treinamento e reciclagem.
Parágrafo 2º, o referido adicional incidirá sobre o salário base do empregado conforme o art. 193 primeiro da CLT, que dispõe o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações de função, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Esse entendimento é corroborado pela súmula número 191 do TST. Parágrafo 3º, em razão da regulamentação da Lei 12.740/12, fica o adicional de risco de vida previsto nas convenções coletivas anteriores a esta da segurança privada extinto desde o dia 2 de dezembro de 2013. Parágrafo 4º, fica ressalvado que não haverá cumulatividade entre o extinto adicional de risco de vida com o atual adicional de periculosidade, nos termos da Lei 12.740/12, prevalecendo este por ser o mais vantajoso ao empregado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 193 da CLT e da cláusula de risco de vida prevista nas convenções anteriores a esta norma coletiva. Justificativa: permanece a redação da norma de 2017, sendo acrescentado que o direito está agregado ao contrato e que tal remuneração é devida inclusive em períodos de treinamento e reciclagem. Cláusula 16 PPR – Programa de Participação dos Empregados nos Resultados das Empresas. Estabelecimento da continuidade do PPR na categoria, sendo que haverá negociação do PPR juntamente com a negociação da data base para vigência a partir de janeiro 2018, sem prejuízo dos haveres dos empregados existentes que ainda pendem de apuração ou pagamento, e bem assim garantia do mínimo a ser recebido a título de PPR para os trabalhadores que cumpram a integralidade das metas estabelecidas, em valor correspondente a uma remuneração tendo por base a remuneração do último mês. Parágrafo 1º. As empresas se obrigam a disponibilizar aos seus empregados, até 10 dias antes da data do pagamento do valor devido a título de PPR, um demonstrativo com os valores que serão pagos e a apuração dos descontos eventualmente aplicados em razão das regras que regem o PPR. Parágrafo 2º. O demonstrativo de que trata o parágrafo 1º, será disponibilizado em forma física ou eletrônica, a critério da empresa, e deverá ser constituído no formato e com todas as informações pertinentes exigidas para os olerites, obedecendo às normas convencionais existentes. Justificativa: norma pré-existente. Consideração de que o PPR na categoria deve, pelo menos para cumprir corretamente sua função, atingir o valor de uma remuneração para os que cumpram as metas integralmente. Cláusula 17 Vale ou ticket refeição. As empresas ficam obrigadas ao pagamento de vale alimentação ou ticket refeição, no valor líquido de R$ 30,60, R$ 30,60 por dia trabalhado, inclusive nos feriados, folgas trabalhadas e período de férias do empregado, e em quaisquer escalas, jornadas de trabalho. Parágrafo 1º. A data limite de entrega dos tickets ou vales pelas empresas é o 5º dia útil do mês de seu uso ou na data da antecipação salarial de acordo com a prática de cada empresa. Parágrafo 2º. Caso haja, em situações específicas, interesse de qualquer das partes em adotar política distinta do aqui estabelecido no que tange ao vale ou ticket refeição, sua conveniência deverá necessariamente ser aprovada em acordo coletivo a ser firmado com o sindicato profissional da base de representação. Parágrafo 3º. O benefício do vale ou ticket refeição deverá estar disponível ao empregado a partir do primeiro dia de trabalho do contrato, e caso haja algum atraso, o saldo devido desde o primeiro dia deverá ser depositado pago integralmente e acrescido de 10%, a título de multa. Justificativa: manutenção de direito existente, cláusula em vigência com majoração, adaptação, melhoria a níveis que garantam a dignidade e a satisfação das necessidades do trabalhador considerando o nível do custo de vida e a inflação crescente.
Aplicação subsidiária de precedente do TRT da 2ª Região. Possibilidade de empresa e sindicato firmarem acordo coletivo para estabelecerem política distinta baseada em situações diferenciadas e ou especiais, o que reduzirá lesões de direitos dos trabalhadores. Necessidade de que o benefício seja concedido ao empregado desde o primeiro dia do interregno contratual. Cláusula 18 Cesta básica em cartão magnético. Independente de outros benefícios de mesma natureza, as empresas ficam obrigadas a fornecer a todos os empregados mensalmente, em cartão magnético, uma cesta básica de alimentos em valor mínimo correspondente a R$ 150, e que será paga até o 5º dia útil de cada mês. Parágrafo único. O benefício da cesta básica alimentar aqui previsto, não se confunde com qualquer outro e nem servirá de objeto de troca, salvo expressa estipulação em acordo coletivo firmado com o respectivo sindicato profissional da base territorial correspondente. Justificativa: manutenção e elevação de benefício existente para parte da categoria, com ampliação de sua incidência de modo a torná-lo universal, em face do princípio da igualdade, privilegiando assim o bem-estar das famílias dos trabalhadores. Estabelecimento da obrigatoriedade de pagamento em cartão magnético a fim de impedir fraudes. Cláusula 19 Vale transporte para os empregados. As empresas ficam obrigadas a fornecer de forma antecipada até o primeiro dia útil de cada mês e na quantidade necessária, o vale-transporte nos termos da lei, ou seu valor na forma pecuniária, ou ainda o seu equivalente a título de vale-combustível em cartão magnético para atender a locomoção dos empregados aos locais de trabalho e ao plantão e de retorno ao respectivo domicílio, podendo descontar dos empregados o valor gasto, até o limite de 6% do valor do salário base.